Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de raciocínio lógico focado no concurso do Banco do Estado do Espírito Santo, concurso organizado pelo Instituto Assis. Para quem não me conhece, eu sou Ângelo Hélio, sou perito criminal e professor de raciocínio lógico e matemática para concurso, e nessa aula vou resolver com vocês algumas questões da nossa banca Instituto Assis envolvendo o assunto de fração. Então, se você vai prestar esse concurso ou qualquer outro concurso organizado pelo Instituto Assis ou outra banca, essa aula aqui é para você. Show de bola? Então vamos para a nossa aula. Só lembrando que na descrição do vídeo eu sempre deixo aí para quem quiser fazer o download do material da aula. Tem também o link do meu curso de raciocínio lógico, focado na banca Instituto Assis, a playlist com todas as aulas que eu já gravei para o Instituto Assis, e também tem o link para quem quiser fazer o download gratuito desse resumão aqui, ó, de raciocínio lógico para concurso. Show de bola? Então vamos lá, vamos resolver a nossa primeira questão envolvendo o assunto de fração da banca Instituto Assis. Um comerciante tem estoque com 1.800 sacos de arroz. Um freguês comprou 5 dozeavos desses sacos, um segundo freguês comprou 2/3 do que sobrou. O total de sacos que sobraram é igual a quanto? Então ele quer saber o total que sobrou, né? O total de sacos que sobraram. Vamos lá, galera. Essa questão aqui eu vou resolver de duas formas diferentes, tá? A primeira forma é a forma que eu gostaria que você resolvesse na prova, que é a forma mais rápida, tá? Nessa forma nós vamos trabalhar com a noção de fração restante, tá? Então olha só, o primeiro freguês ele comprou 5 dozeavos desses sacos. E aí eu pergunto para vocês, galera, se ele comprou 5 partes de um total de 12, quantas partes restaram? Qual que é a fração restante? Vai ser o restante dessa fração, ou seja, 7 partes de um total de 12, né? Já que ele comprou 5 de um total de 12, então sobraram 7 partes de um total de 12. Então o que sobrou, pessoal, da primeira compra foi a fração 7 sobre 12, tá? Isso daqui é o que sobrou da primeira compra. Mas teve uma segunda compra, né? Um segundo freguês que comprou 2/3 do que sobrou. Galera, se ele comprou 2/3 do que sobrou, então qual que foi a fração restante dessa segunda compra? Se ele comprou 2 partes de um total de 3, restaram uma parte de um total de 3, tá? Então a fração restante desse 2/3 aqui, ó, vai ser 1/3, né? Mas é 1/3 do que sobrou, pessoal. Então o restante vai ser o quê? Vamos colocar aqui, ó. O restante vai ser 1/3 do que tinha sobrado. E o que tinha sobrado era 7 sobre 12, tá? Que vai dar o quê? Que a gente tem duas frações sendo multiplicadas, né? Multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador, então 1 vezes 7 é 7, e o denominador com denominador, 3 vezes 12, 36. 7 sobre 36 representa para a gente a fração restante. E o que a questão quer saber? O total de sacos que sobraram. Então é só calcular 7 sobre 36, né? É essa fração do total de sacos, que é 1.800. 7 sobre 36 de 1.800 vai dar quanto? Aqui a gente pode colocar o 1, né, debaixo do 1.800. Então eu tenho mais uma vez multiplicação de fração. 7 vezes 1.800 e 36 vezes 1. Então vai ficar 7 vezes 1.800 dividido por 36. A gente pode dividir, né, o 1.800 por 36. Vai dar quanto, galera? Vamos fazer aqui, ó. 1.800 dividido por 36. Se eu pegar o 18, não dá, né? Então tem que ser 180 dividido por 36. Vai dar 5. 5 vezes 36, 180. Então 180 menos 180 dá 0. Abaixa esse 0, coloca um 0 aqui. Ou seja, encontramos que 1.800 dividido por 36 é igual a 50. Então o que a gente tem aqui vai ficar 7 vezes 50. E quanto que é 7 vezes 50, pessoal? Dá 350, né? 7 vezes 5 é 35, coloca um 0 a mais, 350. Show de bola? Então, nosso gabarito aqui na letra A. Essa daqui é a forma que eu gostaria que vocês resolvessem na prova, que é a forma mais rápida. A outra forma, pessoal, é a seguinte, olha só. Vamos lá, nós tivemos aqui a primeira compra, né? Que foi comprado quantos? 5 dozeavos dos sacos. Então, a primeira compra, vamos colocar aqui, ó, comprou
comprou 5 dozeavos do total de sacos, que é 1.800, né? Então, 5 dozeavos de 1.800. Aqui eu coloquei 5 sobre 10, né? 5 sobre 12. E aí, como que a gente calcula isso? Vamos fazer direto aqui, eu já posso dividir 1.800 por 12, vai dar 150. Então, eu fico com 5 vezes 150, e 150 vezes 5 dá 750, tá? Então, quantos que sobrou da primeira compra, galera? Sobrou quanto? Sobrou o que tinha, que era 1.800, né? Menos o que foi comprado, 750. Então, sobrou 1.050. Tá? Agora vamos para a segunda compra. Segunda compra. Quanto que o segundo freguês comprou? Vamos lá. O segundo freguês comprou 2/3 do que sobrou, certo? Então, ele comprou 2/3 do que sobrou. Mas quanto que sobrou? Sobrou 1.050, né? Então, 2/3 de 1.050. Vamos fazer direto aqui, para a gente ganhar tempo. 1.050 eu posso dividir por 3, vai dar 350. Então, fica 2 vezes 350, que é igual a 700. Beleza? Então, sobrou quanto aqui na segunda compra? Sobrou o que tinha sobrado, 1.050, menos o que foi comprado na segunda compra, 700. Então, 1.050 menos 700, que vai dar 350, que é o que a gente já tinha encontrado. Beleza? Então, você repara que essa segunda forma aqui, pessoal, é mais demorada, tá? Trabalhando com a ideia de fração restante, a gente consegue otimizar o tempo e resolver mais rápido a questão. Show de bola? Então, primeira questão resolvida, vamos avançar. Vamos para a próxima questão. E se eu estou conseguindo te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem já está inscrito, deixa o comentário, compartilha esse conteúdo. E quem tiver interesse em conhecer o meu curso de raciocínio lógico focado na banca Instituto Access, o link está aí na descrição. Então bora lá, vamos resolver a segunda questão. Clara gastou 3/5 do que possuía e a seguir a metade do que restou. Ficou ainda com R$20. Quanto Clara possuía? Então vamos lá, galera. Vamos trabalhar aqui também essa ideia de fração restante, né? Olha só. Se a Clara gastou 3/5 do que ela possuía, quanto que restou para ela, pessoal? Se ela gastou 3 partes de um total de 5, o restante, a fração restante, vai ser 2 partes de um total de 5, né? Então aqui, ó, restou 2 partes de um total de 5. E a seguir, ela gastou a metade do que restou. Se ela gastou a metade do que restou, pessoal, então ela ficou com a outra metade, certo? Então a fração restante aqui, ó, vai ser a metade do que restou, certo? Então vamos colocar isso no papel. Então o restante vai ser o quê? Vou colocar aqui, ó, restou. A fração restante, né? Restou para ela a metade do que tinha sobrado. E o que tinha sobrado era 2/5, tá? A gente pode simplificar esse 2 com esse 2 e vai ficar o quê aqui, ó? 1 sobre 5. Então, restou para ela 1/5 do que ela tinha, tá, galera? E a questão falou que esse resto é R$20, corresponde a R$20. Então, quanto que a Clara possuía? Vamos pensar aqui, ó. Vamos trabalhar com essa ideia de fração aqui, ó. O que restou para ela, pessoal, é uma parte de um total de 5, tá? E essa uma parte de um total de 5 corresponde a R$20. Então vamos desenhar aqui, ó, a fração correspondente a 1/5. Então eu vou colocar aqui 5 quadradinhos, certo? Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos. E restou para ela uma parte de um total de 5. Então essa daqui, ó, é a parte que restou para ela, 1/5, certo? E a questão falou para a gente que essa sobra corresponde a R$20. Então, quanto que ela tinha, galera? Se cada um desses quadradinhos aqui, ó, é R$20, ela tinha 5 desses quadradinhos, não é? Então, o que ela tinha, na realidade, é o quê? É 5 vezes 20. 5 vezes 20, que vai dar R$100. Então, ela tinha R$100, gabarito na letra D. Show de bola? Então, eu resolvi aqui essa questão com aquela ideia de fração restante. Mas a gente poderia também resolver essa questão da seguinte forma, olha só. Vamos lá. Ela gastou primeiro, inicialmente, né, 3/5 do que ela possuía. Então ela gastou 3/5
certo? Depois ela gastou mais quantos? Depois ela gastou a metade do que restou, tá? E o que tinha restado, pessoal? Se ela gastou 3 partes de um total de 5, restou para ela ainda 2 partes de um total de 5, não é? Então, o que ela gastou depois foi metade, ou seja, 1/2, do que tinha restado. E o que tinha restado era 2/5. 2/5, tá? Então isso daqui, ó, vai mostrar pra gente o que ela gastou, tá bom? Então vamos fazer essa soma aí, ó. Primeiro vamos simplificar essa fração, esse 2 com esse 2. Então eu vou ter o que aqui? Vai ficar 3/5 mais 1/5, tá? Aqui a gente tem soma de fração com o mesmo denominador. Como que a gente soma a fração com o mesmo denominador, pessoal? É só manter o denominador, que é 5. Então vou manter o 5 e fazer a operação com os numeradores. Então eu tenho aqui, ó, 3 mais 1 vai dar 4. 4/5. Então isso daqui é o que ela gastou, certo? Então quanto que restou para ela, pessoal? Restou quanto? Vamos lá. Ó. Se ela tinha um total de 5 partes e gastou 4 dessas 5 partes, então restou para ela uma parte de um total de 5, certo? Essa daqui é a fração restante, né? E aí é só a gente trabalhar a mesma ideia, né, da fração. Eu tenho aqui, ó, um montante que foi dividido em 5 partes e restou para ela uma dessas 5 partes, ou seja, 1/5, certo? Então aqui eu tenho o que restou para ela, que a questão falou que corresponde a R$20. Se uma parte do total de 5 corresponde a R$20, pessoal, quer dizer que o total vai ser de quantos? Vai ser 5 vezes cada uma dessas partes, que é R$20. Então 5 vezes 20, R$100 o nosso gabarito confirmado na letra D. Show de bola? Então resolvemos essa questão de duas formas, tá? E existem outras maneiras da gente resolver essa questão. O importante é chegar no gabarito, beleza? Vamos avançar, vamos para a próxima questão, questão de número 3. Em um concurso público de um certo município, dentre os candidatos aprovados, 2/5 são moradores da própria cidade, 1/3 é de cidades vizinhas do mesmo estado e os 20 aprovados restantes são de outros estados do Brasil. O total de aprovados para esse concurso é igual a quanto? Então vamos lá. Vamos colocar as informações que nós temos aqui. Ó. Nós temos uma determinada quantidade de aprovados para um determinado concurso, certo? E uma parte desses aprovados é da própria cidade. Então, própria cidade. Uma outra parte desses aprovados é de cidade vizinha. E o restante é de outros estados, né? Então vamos colocar assim, outros estados. É o restante. Muito bem, galera. A questão falou pra gente que 2/5 desses aprovados são moradores da própria cidade. Então nós temos aqui, ó, uma fração correspondente a 2/5 do total de aprovados da própria cidade. Das cidades vizinhas, nós temos 1/3. 1/3 é de cidades vizinhas. Então 1/3. E o restante de outros estados. E o restante corresponde a 20 aprovados que são de outros estados. Então vamos lá, galera. Vamos tentar descobrir qual que é a fração restante desses aprovados. Para descobrir o restante, eu preciso fazer a soma da quantidade, né, das frações correspondentes da própria cidade e das cidades vizinhas. Ou seja, eu preciso somar essas duas frações, 2/5 mais 1/3, certo? Como que eu somo frações com denominadores diferentes? Nós precisamos encontrar o MMC entre o 5 e o 3, né? Para poder reduzir essas duas frações ao mesmo denominador. Então aqui vai ficar o MMC entre 3 e 5. Coloquei 5 aqui errado, né? Qual que é o MMC entre 3 e 5, galera? Vamos fazer aqui, ó. Vai dar 3, né? Aqui mantém o 5, fica 1. Depois o 5, fica 1 e 1. Ou seja, é o próprio 3 vezes 5 que vai dar 15. Então o MMC entre 5 e 3 é 15. Então agora a gente divide 15 por 5, vai dar 3, e 3 vezes 2 vai dar 6. Então eu tenho aqui 6 mais
15 dividido por 3 vai dar 5, e 5 vezes 1 dá 5. Então eu tenho aqui 6 mais 5, que vai dar 11, né? Então eu tenho 11 sobre 15. Então olha só, galera. Se eu juntar os aprovados da própria cidade com os das cidades vizinhas, eu vou encontrar uma fração correspondente a 11 sobre 15, ou seja, de um total de 15 partes, 11 dessas partes correspondem aos aprovados da própria cidade e das cidades vizinhas. E qual que é o restante? Se eu tenho 11 partes de um total de 15, resta ainda 4 partes de um total de 15, né? Então, esse restante aqui, ó, que são dos outros estados, corresponde a 4 partes de um total de 15, tá? 4 sobre 15, beleza? E a questão falou pra gente que essa fração corresponde a 20 aprovados, tá? E ela quer saber qual que é o total de aprovados para esse concurso. Então vamos lá, vamos trabalhar a ideia da fração aqui, ó. O meu todo ele foi dividido em 15 partes, então vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, 15 partes. 3, 6, 9, 12, 15. 15 quadradinhos. Vamos dividir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadradinhos, tá? Então, o meu todo foi dividido em 15 partes. E os outros estados correspondem a 4 dessas partes. Então, tem aqui 4 quadradinhos desses 15. 1, 2, 3, 4, certo? 4 desses quadradinhos de um total de 15 quadradinhos. E essa quantidade aqui, galera, corresponde a 20 aprovados que são de outros estados. E aí eu te pergunto, então, qual que é a quantidade de aprovados de cada um desses quadradinhos? Se 4 quadradinhos eu tenho 20 aprovados, então cada um desses quadradinhos vai ter 5 aprovados, né? Porque 4 vezes 5 dá 20. Então eu tenho aqui, ó, 5 aprovados, aqui mais 5, aqui mais 5, aqui mais 5 e por aí vai, né? Então o total de aprovados vai ser 15 desses quadradinhos com 5 aprovados em cada um dos quadradinhos. Ou seja, nós vamos ter 15 vezes 5 aprovados, que vai dar um total de 75 aprovados. Então o nosso gabarito vai estar aqui na letra C. Show de bola? Resolvemos aí 3 questões da nossa banca Instituto Assis envolvendo o assunto de frações. Essas questões, pessoal, dá para a gente resolver também através de equações, tá? Mas eu quis resolver essas questões de uma forma mais intuitiva e menos mecânica, tá? Se eu conseguir te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem quiser dar um passo além, fazer inscrição no meu curso de raciocínio lógico focado no Instituto Assis, é só clicar no link da descrição. Lá no meu curso eu resolvo centenas de questões do Instituto Assis, que vai te dar uma segurança para chegar tranquilo no dia da prova. Beleza, pessoal? E para continuar estudando comigo, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora para a próxima aula. Valeu, tamo junto, fique com Deus, bons estudos.